Dia, acabei de acordar, né? E eu lembrei de uma situação que eu já tava há um tempinho pra comentar. Nem sei onde eu botei minha cara aqui. E sobre uma coisa que aconteceu comigo, né? E que eu acho que acontece com muitos concurseiros, né? Pelo menos já ouvi falar, o pessoal já me comentou. Que quando o pessoal começa a estudar pra concurso, vem uma vozinha lá e diz assim: foca no alto que no baixo tu consegue. O que seria isso, né? Vai lá e estuda para um concurso top, tipo uma PRF, uma Receita, que tu passa num concurso menor. E, na verdade, essa lógica, ela não procede, tá? O porquê que isso não procede, tá? Eu sei porque isso aconteceu comigo, tá? Quando eu comecei a estudar, eu comecei com concursos altos. Tribunal, oficial de justiça, e nem fazia concursos baixos, tá? Eu fiquei acho que uns 2 anos só fazendo concursos na base aí de uns 40, 60 mil inscritos. Então, TRFs, TJs, depois eu passei pra área policial, e eu não fazia concurso pequeno. Ano passado, de agosto pra baixo, que eu comecei a prestar concursos de menor escala, né? Então, digamos assim, comecei a prestar concursos que, de fato, poderiam me dar uma estabilidade até eu conseguir aquele concurso maior. O que acontece? Em 2016, eu fiz uma base muito boa para PRF, tá? Então, eu lembro que eu tirei férias e tudo, e eu venci o edital da PRF durante uns 4 meses. E daí, lógico, todo mundo falou: bah, quem estuda pra PRF, faça qualquer coisa. Só que isso não aconteceu, gente, porque o que acontece? O edital da PRF, ele é um edital muito amplo, né? Então, assim, tu tem, primeiro, que é uma banca totalmente diferente da maioria, acesso a uma banca única, diferente de uma VUNESP, de uma FCC, aqui no Rio Grande do Sul, de uma FAURGS, da Fundação La Salle, da Fundatec, que tem mais ou menos um padrão, né? É totalmente fora. Então, não tem como tu treinar para uma FAURGS fazendo CESP, ou para uma Fundatec fazendo CESP. Não funciona, tá? Eu tive colegas meus que estudam para PRF e passaram na FEPESE, só que a FEPESE, ela é uma banca que não tem muita pegadinha, então assim, ela é bem aquilo que a CESP passa, é o certo ou o errado. Então assim, ela não é muito de não vai e tal, então é tranquilo. Mas o que acontece? Quando tu começa a estudar para um edital, por exemplo, da PRF, tu tem, claro, uma carga muito boa de constitucional, tu tem uma carga de matemática, tu tem uma carga de português, né? Tem algumas aulas de informática, mas no grande maioria são 13 matérias, né? Tu vai estudar trânsito, tu vai estudar física, tu vai estudar não sei o que, não sei o que. Tu vai encher o teu cérebro de informações, né? Quando tu for prestar um concurso menor, tu vai ter que agregar um pouquinho mais de raciocínio lógico, né? Porque a PRF, ela não exige tanto raciocínio lógico, ela exige mais a matemática, né? Então, assim, tu vai ter que fazer ali uma revisada do português, né? Para aquela banca específica. Tu vai ter que fazer o constitucional, tu vai ter que fazer a informática, que geralmente a informática de concurso, ela é pesada. Atualmente ela tá sendo muito pesada. E daí, dependendo do cargo que tu for fazer, tu vai ter que estudar a lei orgânica daquele estado, daquele país, daquele município, se tu for fazer e outras leis que não é direcionadas à PRF. É mais fácil? É. Mas não é a fórmula, vocês entendem? Porque, por exemplo, eu tô falando PRF, mas se tu estuda para tribunal, tu estuda uma carga muito alta de processo civil e uma carga bem alta de direito administrativo, que tu não aproveita para concursos menores. Exemplo, agora quando eu prestei a URGS, eu não precisei ter conhecimentos nem em matemática, nem em informática. Eu precisava ter um conhecimento em português, um conhecimento em constitucional e um conhecimento de legislação específica da URGS e um conhecimento da 8.112.
tá? Que já tinha um pouquinho, mas enfim, né? E a parte total administrativa do meu curso. Então, assim, o que eu usei, né? A minha sorte foi que eu não estudei para esses 2 concursos, nem o da Universidade Federal e nem da Universidade de Medicina. Eu tinha uma carga muito boa de arquivologia, que, claro, consegui estudando para PC Santa Catarina, que consegui gabaritar, mas é que eu tô dizendo para vocês assim, ó, não é a fórmula. E mesmo assim, eu acho que eu não vou conseguir estar entre os classificados, né? Porque a URGS, ela tem um limite de classificados. Saiu a listagem, estou aprovada, mas é só um número X, é até o 60, até o número 60 da colocação que vai ser chamado. Então, eu acredito que eu não vou ser. Então, são coisas que, assim, ó, nem sempre a fórmula mágica é essa, tu entende? Eu hoje, se eu fosse dar um conselho, Pri, olha só, eu tô estudando, eu vou começar a estudar hoje. O que eu faço? Cara, concentra tua energia em 3 matérias. O português, informática e RLM, tá? Ah, mas e constitucional? Cara, constitucional, 90% das provas cai do artigo 1º ao artigo 37. Diferente do meu caso, que faço para uma área policial e agora para uma área de assistente social, cai alguma coisa um pouquinho mais ampla, 196 para mim, mas assim, é muito amplo, né? Então, assim, mas é isso, não vai mudar. Daí tu vai ter que estudar, lógico, a parte específica, mas tu tem que fortificar isso. Quando eu fiz a FAURGS agora, que é uma das bancas bem difíceis aqui do Rio Grande do Sul, eu fiz 6 numa prova e 7 na outra, de 10, né? Fiz 6 questões numa. Que me tirou do concurso não foi as questões de administração que eu errei. O que me tirou do concurso foi o português. Porque eram 4 questões que me tirou, eram 3 questões que me tiraram. E as questões de específicas, no caso, eu fui bem, né? Então, assim, o que me tira? É o português. Todos os concursos, o que me tira foi o português. Então, assim, eu sinto um pouco de dificuldade em informática, mas não é assim, eu zero uma prova de informática. Nossa, é tão ruim que eu não consigo nem atingir o mínimo. Não, não é, tá? Já fiz, SUSEP fiz 8 questões das 10, Oficial de Justiça fiz 9 das 10. Então, assim, tem um pouco de intuição. A minha intuição em informática, ela funciona bem. Então, geralmente aquele termo que a gente não sabe é o que é certo, né? E é isso, gente. Assim, não fiquem pensando, não se minem de matéria. Eu vou estudar um pouco de tudo e eu vou... Não é assim que funciona. A questão é de a gente pensar alto, sim. Isso existe. Outra coisa que eu também queria falar com vocês é o seguinte. Priscila, estou frustrado, fiz muitos concursos, não passei. Gente, assim, ó. Infelizmente, a vida para algumas pessoas ela é um pouco mais difícil. Para mim é, tá? Então, assim, tem pessoas que as coisas acontecem mais fáceis e isso não é culpa delas, às vezes tem uma estabilidade emocional mais forte, às vezes tem uma estrutura familiar mais tranquila, que as coisas possibilitam, né, para que a pessoa consiga ter um resultado mais rápido. Já vi gente que estava de férias, de recesso da empresa, enfim, que ficou ali 6 meses estudando e passou no concurso. Por quê? Porque estava recebendo seu dinheiro, estava em casa, estava tranquilo, estava de boa. As coisas aconteceram. E já vejo gente batalhando há 6, 7 anos que ainda não conseguiram. Por quê? Porque trabalham pra caralho, porque não tem uma estrutura familiar que permita, tem filho, às vezes tem que estudar, às vezes tá fazendo faculdade. Então, assim, gente, a gente não pode comparar o nosso tempo com o tempo dos outros. E assim, ó, eu sempre penso, a gente sempre acha, eu não fiz o meu melhor, né? Eu já penso diferente, eu acho que assim, ó, cada momento é um momento e a gente faz o melhor dentro daquele nosso momento.
Quando eu saí da prova da Civil, eu sempre falo isso, eu saí num processo depressivo bem grande, porque eu tava esperando muito nessa prova. E o meu período de reconstituição para pegar um livro, para abrir uma aula, ele demorou. E nesse meio tempo, não é que eu não fiz o melhor, eu fiz o meu melhor. Eu trabalhei meu emocional, eu cuidei um pouco mais de mim, eu fiz outras coisas que eu não tinha feito nesse período. Então, assim, tudo é um aprendizado, gente. Tudo é no tempo de Deus, é no tempo que é para ser teu. Não adianta a gente querer antecipar algo que não é para ser nosso. Pensa, faz projetos daqui 6 meses e faz projetos daqui 1 ano. Porque assim, se não der certo daqui 6 meses, tu tem uma segunda opção para daqui 1 ano, tá bom? Beijão!